Olá, boa noite. Estamos começando mais um Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério. Olá, Campos. Olá, Voit. E o nosso Direto de Brasília você pode assistir através dos canais do Grupo KTV, pelo nosso site www.diretodebrasilia.com.br e por todas as demais mídias sociais. E em breve, pela Rede Gênesis de televisão. Rede Gênesis para 22 estados e com 85% de cobertura no Brasil. Vamos conferir agora como está o tempo aqui em Brasília. Conferir as informações do Instituto Nacional de Meteorologia. Tempo claro a parcialmente nublado e possibilidade de chuvas esparsas. A temperatura mínima foi de 16 graus e a máxima fica em torno dos 28 graus. A umidade do ar varia de 35% a 90%. Vamos ver então o que circula hoje nas mídias e também nos jornais. Presidente Jair Bolsonaro entregou na manhã de hoje à Câmara dos Deputados o projeto de lei que altera vários pontos do Código de Trânsito Brasileiro. Dentre as alterações está o aumento do número de pontos para a perda da Carteira Nacional de Habilitação, que passa de 20 para 40 pontos. O próprio tempo de validade da CNH também será alterado, passando para 10 anos e não mais os 5 anos atuais. Porém, este aumento da validade só contempla pessoas com idade até 55 anos. Quer dizer que nós estamos fora dessa, né? O governo também comemorou ontem a aprovação da medida provisória 871, chamada também de medida antifraude no INSS. A medida tinha validade e perdia esta validade ontem mesmo. E numa segunda-feira, os senadores comparecerem em grande número e aprovarem a medida que combate fraudes no INSS não é comum. Somente o PT, coincidentemente, votou contra o combate à fraude. Para aprovar a MP 871, o governo negociou com alterações no projeto de reforma da Previdência, principalmente no que diz respeito aos trabalhadores rurais e pescadores. Será estendido o prazo para o recadastramento das duas categorias. Falando da Previdência, o relatório da reforma na comissão especial será apresentado nesta quinta-feira. Foram apresentadas mais de 200 propostas de alteração ao projeto. Mesmo assim, após a aprovação das medidas provisórias, o presidente da Câmara acha que a Previdência poderá ser votada ainda antes do recesso de julho na Câmara. Em tempo de desemprego e inflação em alta, nada mais oportuno do que você cuidar das suas finanças. O professor Leonardo vai ajudá-lo com as suas dicas sobre educação financeira. No último encontro, nós falamos da metodologia dos 6Gs. Do gerar, do gastar, do não gastar tudo, guardar para objetivos de conforto e segurança, do ganhar dinheiro, do gerir o nosso fluxo e a gratidão pelo reconhecimento a cada passo dado. Agora, qual desses 6Gs nós focamos mais durante a nossa vida? Sem dúvida, no gerar. E é natural, desde pequenininho, nossos pais nos motivam a estudar, colocar em bons colégios, talvez tentar uma graduação, uma pós-graduação, melhores posições no trabalho, para que a gente possa gerar mais dinheiro. E por que a gente fala gerar e não ganhar, que normalmente se usa? É porque o gerar é o nosso tempo de vida. É o tempo que você acorda, pega transporte, vai para o trabalho, seja ele uma empresa que você trabalha, empresa que você tem, você é autônomo, mas é o nosso tempo de vida dedicado a gerar dinheiro. E ganhar é quando a gente põe esse dinheiro que a gente gerou, gerando mais dinheiro. E se gerar dinheiro a gente faz com o nosso tempo, como é que você tem gastado o seu tempo? Hoje você gera seu dinheiro sendo um funcionário de uma empresa privada, você é concursado, você é autônomo, você é um empreendedor, você tem uma empresa já estabelecida. Como é que você tangibiliza isso? Como funcionário, você tem o seu pagamento com os descontos. Se você é um empresário, você pode dividir o lucro. A sua empresa é lucro real, é lucro presumido. São informações que vão definir como é que você está gerando e como você está recebendo o seu dinheiro. Agora eu quero te fazer uma pergunta, e inclusive a resposta dessa pergunta a gente vai usar em muitos outros assuntos, em outros Gs que a gente vai falar.
quanto é a sua hora trabalhada. Pega a sua remuneração, divide pelo número de dias que você trabalha e o número de horas por dia que você está trabalhando. E você vai chegar exatamente na sua hora de trabalho. Eu gero tantos reais trabalhando por hora. Essa informação vai nos ajudar muito a rever a forma como a gente está gerando, se existem outras formas de eu potencializar esse dinheiro que eu estou recebendo, a forma como a gente vai gastar o nosso dinheiro, como a gente vai ganhar o nosso dinheiro, vai nos servir de base para tomadas de decisões que a gente vai ver nos próximos episódios. Se no momento onde você está, recebe o seu dinheiro chega na conta, essa informação, para onde ele está indo, se é um dinheiro que fica e você tem o controle, não, se você não tem controle, ele chega e rapidamente já some, é uma informação importante para você? Como é que você se sente? Sem controle? Um dinheiro que chega na sua conta e já sai? Ou não? Ou você tem um controle exatamente para onde o seu dinheiro está indo? Nas próximas semanas vamos trabalhar exatamente esses próximos passos. Até lá! O Direto de Brasília está recebendo a doutora Thaís Riedel, advogada e uma especialista em Previdência Social. Doutora Thaís, é um prazer recebê-la aqui no nosso Direto de Brasília, ainda mais que, por coincidência, é neta de um grande amigo nosso aqui, o doutor Ulisses Riedel, também um especialista em Direito. É uma satisfação recebê-la aqui hoje. O prazer é meu, pode contar sempre comigo. Professora e doutora Thaís, essa questão da reforma da Previdência é um dos temas mais espinhosos para toda a população e mesmo para quem está votando ela, né? Com certeza. O que a gente poderia tratar e de que maneira que a gente pode tratar essa questão atendendo às várias categorias? O que será bem contemplado e o que pode faltar nessa reforma? Bem, a proposta de reforma da Previdência apresentada pelo governo, ela é muito ampla, envolve ali vários direitos, não apenas só direitos previdenciários, também direitos assistenciais, direitos trabalhistas. Então, ela acaba tendo uma dimensão muito grande. Então, a pergunta, você é a favor ou contra a reforma da Previdência? Essa é a minha pergunta. Acaba sendo simplista para um tema tão complexo. Por que eu digo isso? Evidentemente que, à medida que a população vai envelhecendo e tendo menos filhos, é natural que sejam necessários ajustes nas regras. Então, neste ponto, há necessidade, sim, de reforma para fazer esses ajustes. Tá. Esse ajuste passa tanto em relação a você dimensionar quanto tempo as pessoas vão contribuir, qual a idade mínima, quanto também o que a gente pode fazer para ter uma melhor arrecadação, evitar fraudes, melhorar a situação do acidente do trabalho, que traz um prejuízo muito grande para o sistema. Então, Previdência serve para a proteção de risco social. Para atender as diversas categorias, o ideal é que a gente consiga identificar o risco em cada situação. Então, na população brasileira, existem ali, ou deveriam existir, cálculos atuariais. O cálculo atuarial é exatamente o cálculo que traz o quanto custa aquele risco. A Previdência Privada, por exemplo, não faz nenhuma vírgula sem cálculo atuarial, porque ela está aplicando no mercado financeiro e aí, então, tem uma exigência muito forte na medida que, se houver um déficit, não tem o Estado para bancar. Ocorre que essa reforma apresentada, ela tem um viés econômico, financeiro, no sentido de que há necessidade de redução dessa despesa previdenciária, haja vista que ela vem aumentando e a população brasileira ainda é muito nova. Nós estamos, o que os estudiosos chamam de bônus demográfico. A nossa população ativa ainda é muito maior que a inativa, o que nos possibilita fazer, sim, mudanças, mas com calma, com regra de transição, respeitando os direitos adquiridos, a expectativa de direito, para que a gente tenha ali algo mais tranquilo em relação à população. Então, o primeiro ponto que a gente chama a atenção é que os cálculos apresentados para a reforma envolvem ali quanto vai economizar se fizer tal alteração,
quanto o Brasil vai gastar se não fizer reforma, mas nada é dito quanto ao risco. Ou seja, O que é esse risco? vamos dar um exemplo. Idade mínima. Um ponto relevante para se fazer a reforma é criar a idade mínima no regime geral, que é onde tem os trabalhadores da iniciativa privada. Por quê? No regime próprio, que é dos servidores públicos, já existe idade mínima há 20 anos. Então, nenhum servidor aposenta antes de 55 anos ou 60 anos, 55 mulher, 60 homem, 35 anos de contribuição homem e 30 mulher. Isso já há 20 anos. Mas por conta de um voto, isso não passou na época no regime geral, o que possibilita a situação de uma pessoa, e o brasileiro começa a trabalhar muito cedo, começou a trabalhar, por exemplo, uma mulher com 18 anos, com 48 ela já tem os 30 anos. Como não foi aprovada essa idade mínima à época, tem se discutido então que, como as pessoas estão vivendo mais, haveria ali uma alteração nesse cálculo atuarial. Então, o primeiro ponto que a gente tem que identificar, qual seria essa idade mínima que deve ser ajustada para o regime geral. Para tanto, qual é o dado científico que eu preciso? Eu preciso verificar, no Brasil, qual é a idade média que o brasileiro se incapacita para o trabalho pela idade. Com esse dado, eu verifico pessoas sem trabalho braçal, trabalho rural, trabalho intelectual, e você acha esse número. Além das regiões, né, que são bem Norte, distintas, né? Sul, Nordeste, tem expectativas de vida diferentes. Então, a partir dessa análise do risco é que a regra deve vir, e não ao contrário. E o meu receio é que, e aí nesse ponto eu tenho algumas ressalvas em relação à reforma, porque nada é dito sobre o risco. Então, a idade 65 e 62 não tem uma base atuarial, porque se eu fosse... o setor de atuária do governo federal foi extinto na época do governo Collor. Então, há necessidade da gente investir nesses estudos para conseguir encontrar esse número do Brasil. Porque previdência serve para proteção de risco. E se a gente faz uma regra descolada da realidade social, a gente pode ter um retrocesso em matéria de proteção. E aí, isso lá na frente vai gerar um problema para o próprio Estado. Então, nesse aspecto, a gente tem que identificar quais seriam esses requisitos. E essa idade pode mudar dependendo do tipo de trabalho. Então, se eu tenho uma pessoa que trabalha em agentes nocivos à saúde, ou numa atividade perigosa, ou um professor, cada tipo de atividade vai ter um risco diferenciado. Um policial, por exemplo. Um policial. Então, essa deve ser a análise para a gente ter regras justas em cada situação. A senhora acha que, por exemplo, os estados participando também no processo, sendo incluído no processo, que parece que tem gente que não quer a presença, quer dizer, a participação do Estado, seria melhor para poder detectar as várias categorias? A questão dos estados envolve principalmente o BPC, porque tem estados que dependem muito dessa renda. Para vocês terem uma ideia, 70% dos municípios brasileiros dependem mais, recebem mais de benefícios previdenciários, a economia local e assistenciais, do que do fundo de participação dos municípios. Então, há uma interferência na economia local. O que gira a economia local são exatamente os valores recebidos por esses benefícios. E o que me preocupa em relação a essa reforma é um tema que ninguém tem discutido, que é a proposta que o governo traz de cálculo dos benefícios. É um cálculo novo, em que tem regras mais rígidas e que na prática as pessoas vão trabalhar mais e receber menos. Esta é a realidade palpável? Palpável, já fizemos cálculos tanto no regime geral como no regime próprio. E aí, o que me preocupa é que, com essas regras que estão sendo muito duras na hora do cálculo, a população brasileira, que já tem uma média de aposentadoria em R$ 1.400, nós iremos reduzir este valor, que vai gerar impacto nas economias de muitos municípios. Isso pode gerar depois um problema econômico relevante, porque a pessoa que recebe R$ 1.400, ela injeta automaticamente, no mesmo dia ela bota ali, comprando, pagando conta. Não sobra para investimento. Então, na prática, as regras novas de cálculo, elas são mais duras,
e vão reduzir os benefícios dos mais pobres. De 1 trilhão e 200, que é o que o governo espera economizar em 10 anos, cerca de 800 bilhões vem na economia das regras do regime geral, que é onde já há essa população que contribui até o teto do INSS, recebe até o teto do INSS, que hoje é R$ 5.800, e, por outro lado, tem uma média de R$ 1.400. Quer dizer, então, o governo espera, então, receber esse bolão de dinheiro, reduzindo, então, essas aposentadorias. é esse diálogo que tem que ser franco. Não se pode falar oficialmente que é uma reforma justa, porque só vai atingir os privilegiados, porque, na verdade, ela está atingindo a todos. Então, são todos? Todo mundo está sabendo disso? É esse o que a gente quer? É isso que a população brasileira vai concordar? Vamos fazer um discurso franco com a população. E isso não tem sido a diretriz dada pelo governo. Mas normas gerais para todos, vamos dizer assim, em populações e em campos tão desiguais, não há como promover justiça nisso aí. Né? Principalmente porque o Brasil é um dos países mais desiguais do planeta. E é na Seguridade Social que nós temos um colchão social onde há a maior redistribuição de renda do país. Então, a gente tem só que refletir, fazer uma análise atuarial, identificar qual é o risco que a gente quer proteger, quanto que isso custa e quem vai dar qual parcela de contribuição neste processo. Então, a gente tem que ter um discurso franco com a população, porque vai reduzir, sim. Para vocês terem uma ideia, hoje o cálculo de uma aposentadoria, eu faço a média das 80% maiores contribuições. Então, todo mês eu vou contribuindo. Lá na frente, quando ocorre ou a idade avançada, ou a invalidez, ou a morte, que são as situações de risco, eu tenho um cálculo. Este cálculo faz essa média das 80% maiores, então as 20% são excluídas, e a partir dali eu tenho uma alíquota. Na aposentadoria por tempo de contribuição é 100%, na idade é 70% mais 1% por ano. Na invalidez, que é uma coisa que você não escolhe, é 100%. Com a reforma, vai ser média da vida inteira, que já cai, e depois disso 60% mais 2% do que passa 20 anos de contribuição. Ou seja, você só vai ter 100% da média da vida inteira se você contribuir 40 anos, formal. Não consegue. Só que o brasileiro não consegue provar esse trabalho formal. Hoje, a população pobre, na grande maioria, já só consegue aposentar na idade, que já é os 65, 60, e mal consegue provar os 15 anos de contribuição formal. Então, a gente precisa, paralelamente à questão previdenciária, trabalhar em políticas públicas, tanto em educação previdenciária, como também a gente conseguir fazer com que haja regras no campo do mercado de trabalho, que a gente consiga uma maior formalização, redução do acidente de trabalho. Ou seja, é um problema complexo que não dá para a gente responder só sim ou não. Portanto, nós vamos continuar trabalhando neste sentido, vamos continuar na nossa entrevista com a doutora Thaís. Você vai saber tudo de Previdência e o que você não souber, você escreve aqui para o Direto de Brasília, que a gente vai encaminhar para ela e ela já está convidada. Bom, mas vamos dar uma quebra nessa preocupação, porque realmente, no momento em que se diz que a reforma proposta aí não é tão justa quanto se pensa, nós vamos aliviar um pouquinho. O caso Neymar, que continua agitando o noticiário, e pelo menos um ponto fica claro. O uso ou não da imagem do jogador, ou também da jovem, que é o novo pivô do novo escândalo envolvendo o camisa 10 da seleção brasileira. O uso da imagem de alguém pode ou não pode, Newton Luiz, sem o conhecimento dela? Depende, meus caros. Este assunto está em voga com o recente escândalo envolvendo o jogador Neymar, denunciado por estupro. O atacante da seleção brasileira, de 27 anos, publicou em sua conta da rede social Instagram um vídeo mostrando o que seriam conversas de WhatsApp com a suposta vítima, uma moça muito bonita, que se deslocou para Paris para se encontrar com o atacante. E nas quais há imagens dela, nua ou seminua, com borrões no rosto e nas partes íntimas. A questão do uso de imagem sem consentimento
tem cada dia tomado maior relevância perante a justiça, sobretudo em decorrência da modernização dos meios de comunicação e a facilidade, não é, de registro de imagens e sons. O artigo 218-C do Código Penal tipifica como crime usar imagem sem autorização. Ocorre que a jurisprudência, aliás, com perdão do trocadilho, a prudência de quem diz o direito, tem se consolidado no sentido de flexibilizar nas hipóteses de vinculação da exposição a outros fatos conexos ao fato e eventualmente tipificados como crime, sobretudo fatos assim considerados mais graves, como é o caso do crime de estupro, no qual o jogador é acusado pela moça. A exposição, como ele mesmo chamou, motivou a abertura de um inquérito pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática da Polícia Civil do Rio de Janeiro, embora o conteúdo tenha sido apagado posteriormente pelo próprio jogador. A atitude do jogador para se defender da denúncia não pode, em princípio, ser caracterizado como crime por não expor a suposta vítima, ou não ter este ânimo de vingança ou obtenção de vantagem, já que as imagens que a identificam foram borradas e o nome dela não foi citado. Tudo funciona com pesos e contrapesos. E no caso, sobretudo considerando que o próprio jogador é um dos interlocutores do diálogo, que se manifesta por palavras e imagens, fato que reduz a possibilidade de tipificação do crime contra a imagem. Então, é de se analisar as provas com cuidado. Mas, vocês sabem, aqui tudo é possível. Aqui no Brasil, até mesmo o vazamento de gravações determinadas pela própria justiça ocorre, que dirá a comunicação, a conversa de dois jovens por intermédio de um meio de comunicação que joga para o passado o adágio popular de que as palavras vão ao vento. Hoje, as palavras já não se dissolvem no vento, são provas e meios de defesa de direitos e até, para alguns, dá para ganhar um troco. O Direto de Brasília está recebendo hoje a doutora Thaís Riedel, uma especialista em Previdência Social. Vamos continuar a nossa entrevista com ela. Doutora Thaís, o governo negociou a possibilidade de rever os prazos de cada Cadastramento? dos cadastramentos, né, de trabalhadores rurais e também dos pescadores. O que significa isso nessa reforma? Seguinte, a medida provisória 871, que foi votada agora, ela fala o seguinte, ela vem para trazer uma bonificação para os servidores e para os médicos para combate a fraudes e dá outras providências. Na hora que ele fala e dá outras providências, ele faz uma mini reforma da Previdência. Por quê? Porque a grande parte da matéria previdenciária está prevista não na Constituição, mas na lei ordinária, que é a Lei 8.213. E ali, então, muitas vezes o governo, não só esse, vários governos, têm feito medidas provisórias alterando essas regras. E em relação aos rurais e aos pescadores, que são segurados especiais, essa MP vem endurecendo regras de cadastramento. E aí, então, no olhar desse público, né, desses trabalhadores, seria muito prejudicial a eles essas novas regras da medida provisória. Então, houve ali uma negociação para que, em relação aos rurais, já que a reforma também trata dos rurais, endurecendo muito também as regras dos rurais, houvesse uma negociação nesse sentido. Agora, como é que endurece? Onde é que endurece para os trabalhadores rurais, que a gente conhece muito bem, a gente vem lá do meio rural, né? O Rio Grande do Sul é um estado ainda agrícola, né? Onde é que ela endurece para o trabalhador rural? O trabalhador rural, ele pode contribuir para a Previdência em 3 situações. Ele pode ser um empregado rural seletista, carteira assinada. Ele pode ser um contribuinte individual, normalmente quando ele é o dono da propriedade, ali, né, como autônomo. Ou ele pode recolher como segurado especial. Esse segurado especial é aquele rural que trabalha em regime de economia familiar.
Tem ali uma glebazinha, Sim. uma fazenda, todo mundo produz da família e vive daquela produção. Como o meio rural, ele tem um ambiente diferenciado, safras, intersafras, etc. O rural, por muitos anos, não contribuiu. Isso é uma dívida ali que a gente tem com essa população. O Brasil é eminentemente rural e essa população ficou sem lei nenhuma trabalhista e nem previdenciária. E quando ela começa a contribuir, por um critério de justiça, e os rurais hoje contribuem, essa contribuição é feita sobre a produção. Então, na nota fiscal, quando ele está ali vendendo o produto daquela economia familiar, ele contribui para a Previdência. E a reforma vem trazendo regras mais rígidas para esse rural, trazendo limite mínimo de contribuição anual, trazendo ali algumas alterações, alteração da idade mínima, não traz diferença entre homens e mulheres, e a gente sabe que no ambiente rural as pessoas começam a trabalhar mais cedo, e a atividade rural é eminentemente braçal. Então tem ali várias críticas sobre essas novas regras propostas, porque ali estariam distanciando da realidade do povo, né, rural, que poderia ali na prática gerar situações de pessoas que não vão conseguir contribuir, não vão conseguir receber benefício previdenciário e vão ter que se socorrer da assistência. Quer dizer, a proposta é pior do que a que existe. Pior do que existe. Porque não há como imaginar. Claro que a agricultura mudou, né? Hoje você não faz praticamente trabalhos braçais, a não ser em raros momentos da agricultura e agricultura familiar especialmente. Então não há como manter, por exemplo, uma regra de transição um pouco mais benéfica, porque a população jovem que vem do meio rural agora, ela vem com outras características, né? Inclusive a mulher do campo já não é tão sacrificada como antigamente. Então, Como corrigir isso aí? analisando o risco, é o que eu sempre falo. Então eu tenho que identificar que eu ainda tenho famílias que têm trabalho braçal, regime de economia familiar. Eu tenho o agronegócio, que tem todo o investimento tecnológico, tem uma linha de produção, uma qualidade no trabalho. Então a gente precisa identificar O o risco. risco. E é isso que a gente não faz nessa reforma e nem tem feito nas reformas anteriores. O risco tinha que ser em prol do trabalhador, né? Tem que ser Sempre. O em prol do sistema trabalhador. visa para proteger risco. Porque em função da produção, ganhar em função da produção, não está incluindo o quanto de sol o trabalhador vai ficar, né, exposto, né? E essas coisas são muito complicadas, interferem na Principalmente saúde. para quem já fez, né? Porque agora, com essa mecanização, com esse modernismo, com essa facilidade de deslocamento, facilidade de comunicação, o meio rural mudou muito. Mas não é justo não mudar também para beneficiar aqueles que já sofreram e que estão prestes a se aposentar. Exatamente. A gente tem que criar regras justas. E nesse ponto do risco, que nós temos que identificar que existem algumas atividades laborais que expõem o trabalhador em condições diversas. Então, não dá para dizer que uma pessoa que está no computador, no ar-condicionado, tem a mesma exposição que outra está lá no chão de fábrica com agentes nocivos, inalando gases, tóxicos, excesso de ruído, calor, frio, etc. Então, existem aposentadorias especiais Sim. a depender do tipo de atividade. Então, professor, entende que é uma atividade penosa. Você ficar ali repetindo, em pé, lidando com as crianças, Apanhando de aluno. vai gerando um cansaço físico. Então, daí regras diferenciadas. A insalubridade e a periculosidade, seja a insalubridade porque vai gerando um desgaste no organismo da pessoa gradual, ou a periculosidade porque psicologicamente você pode morrer, ter uma explosão, então isso gera um reflexo de estresse no organismo. A legislação previdenciária, ela traz regras distintas. E aí, então, algo curioso nessa reforma é que eles usam o mesmo tipo de cálculo da regra geral. Então, aqueles 40 anos que eu preciso para ter os 100% é o mesmo cálculo na aposentadoria especial que eu poderia sair antes com 25 anos. Ou seja, vai dar numa mão e tirar em outra. A mulher, por exemplo, há uma discussão devido à dupla jornada, que as mulheres ainda têm ali, não há uma igualdade no mercado de trabalho entre homens e mulheres que justificaria a mulher aposentar antes. Bem, ok, vamos discutir 5 anos, 3 anos, qual é
essa diferença? Ocorre que a PEC estabelece regras distintas, homens e mulheres, mas o cálculo é igual. Então, eu vou poder aposentar 3 anos antes, mas vou ter que começar a contribuir 3 anos antes, porque na hora eu vou precisar de 40 anos para ter o 100%. Então, eu entendo que isso é um erro técnico que deve ser ajustado para nós não termos injustiças, porque senão você, por conta do risco, cria uma regra diferenciada para ajustar, porque se você não sair daquele ambiente insalubre, você vai acabar morrendo ou tendo uma invalidez, ou seja, é interesse da norma você sair desse ambiente insalubre, mas ao mesmo tempo você faz duas coisas. Prejudica no cálculo e outra, cria idade mínima para as atividades especiais. Isso eu chamo a atenção também, porque se eu quero que a pessoa saia do ambiente insalubre para ela não adoecer, mas eu crio uma idade mínima, eu vou forçar a pessoa a continuar no ambiente insalubre. Então, por exemplo, hoje eu tenho 3 situações, ou na especial. Ou você aposenta 15, 20 ou 25 anos. 15 anos apenas quem trabalha em mina subterrânea. É uma exceção, porque o trabalho é muito desgastante, a pessoa realmente sai fisicamente esgotada após 15 anos. A PEC propõe o quê? Que essas pessoas de 15 anos só vão poder aposentar com 50 anos de idade. Então vamos imaginar um jovem, porque quem começa a trabalhar na lista é jovem, após 15 anos ela vai ter 35, mas não vai poder aposentar porque tem que ir até os 50. O cálculo atuarial, ele não ajudaria nesses cálculos de... Exato. Uma reforma coerente com a análise do risco deveria pegar cálculos atuariais para identificar qual é o risco do brasileiro, dados científicos da medicina para dizer, olha, não, hoje o ambiente já está melhor, esse ambiente a pessoa consegue contribuir não 25, mas 26, que seja. Mas, quando isso não existe, primeiro, a aposentadoria especial praticamente acaba, porque se eu crio idade mínima, a pessoa vai ficar lá. Então, vamos supor 25 anos. Eu estou lá no ambiente hospitalar, comecei com 20 anos. Com 25 eu estou com 45, mas eu tenho que ir até os 60. Então, melhor dizer que não tem aposentadoria especial, seria mais honesto do que esse tipo de situação. E quando eu conseguir, eu vou completar os 25 anos, o meu cálculo vai ser proporcional. Então, eu chamo muita atenção para essa questão do cálculo. A senhora esteve, inclusive, com o relator da comissão especial. Eu participei de uma reunião junto com o movimento das pessoas com deficiência, porque há uma preocupação também muito grande, porque alteram essas regras. E eu chamei a atenção, conversei com ele e falei, Excelência, não esqueça do cálculo, porque há sim necessidade de ajustes para que a gente possa ter uma população que consiga ter um benefício, que atenda às suas necessidades básicas, que ela possa ter uma vida digna, ao mesmo tempo haja essa preocupação atuarial, essa preocupação financeira, mas a gente tem que encontrar uma fórmula em que a gente consiga avançar. Reformar tem que ser para melhorar e não para piorar o cenário econômico atual. Mas a perspectiva não é boa, né? Em relação à aprovação dela do jeito que está. Então, foram apresentadas várias emendas. Nessas emendas existem discussões abordando esses aspectos científicos que eu tenho dito a vocês e também categorias que vêm ali defender cada uma o seu ponto de vista. Acho importante a gente falar um pouquinho de servidor público. Pois é, porque o que se diz aí é que esse é o slogan da campanha, né? Fazer justiça combatendo a injustiça. E surge o trabalhador, o funcionário público, como o grande vilão da história. Isso. Acho que a gente deve dar a devida justiça aqui em relação aos servidores. O que acontece em relação ao servidor? Servidor, até a década de 90, não contribuía para a Previdência. Ele contribuía só para a pensão, igual o militar hoje, certo? A aposentadoria era um direito administrativo. Então, eu passava no concurso, eu tinha segurança jurídica, que teria estabilidade no emprego, não poderia ser demitido de acordo com o político que tivesse de plantão, eu teria estabilidade na administração dessa coisa pública. E não contribuía. E também, na hora da aposentadoria, eu teria tranquilidade que eu iria aposentar com a minha última remuneração. Era um conceito de direito administrativo. Na década de 90, com a emenda 3 de 93, quando isso vira contributivo, que mais especificamente só a emenda 20 de 98, que estabelece regras rígidas em relação a isso, atualmente você não consegue receber, garantir a última remuneração se a pessoa não contribuiu a vida inteira na última remuneração. Então, os servidores públicos já vêm sofrendo emendas constitucionais
no sentido de alterar as suas regras e equiparar ao trabalhador da iniciativa privada. Então, a integralidade e a paridade, que era você poder ter o mesmo reajuste do pessoal da ativa, foi extinta. A regra vira média. Que média? A mesma do INSS, média das 80% maiores contribuições. Só que nesse primeiro momento o servidor contribui sobre tudo. Enquanto eu tenho um trabalhador na iniciativa privada que ganha R$10.000, ele vai recolher só até R$ 5.839,45, o servidor público que ganha R$10.000, ele recolhe sobre os R$10.000. Então é por isso que a média dele dá maior do que do INSS. Então, ele contribuiu mais. E os servidores? Só que a Constituição falou o seguinte: poderá ser criada a previdência complementar do servidor a partir do momento que ela for criada. Isso já acontece no âmbito da União a partir de 2013. Os novos servidores vão contribuir até o teto do INSS e eu só vou garantir até o teto do INSS. Ou seja, a reforma do servidor já foi. Hoje, se eu passar por um concurso público, eu só vou contribuir até o teto do INSS e só vou receber até o teto do INSS. Entretanto, os servidores antigos, que não teriam tempo para acumular uma previdência privada, têm regras de transição. E essa regra de transição é que tem um custo. O custo da transição é que o governo não quer pagar. E neste ponto, não há dúvida que o regime próprio dos servidores vai dar déficit. Por quê? Porque a geração futura que iria pagar os benefícios dos servidores antigos está contribuindo sobre o teto em relação aos benefícios anteriores, que direito adquirido. O cobertor não vai cobrir. Ou seja, não vai ter dinheiro. Isso já foi feito para ser assim. Quando o Estado mudou, ele falou a partir de agora até o teto, ele abriu mão da diferença da receita. Concorda? Sim. Então, em certa medida, tem um custo da transição que já foi provisionado, o TCU tem já tudo isso, já está estabilizado. Só em 2048 essa curva muda, quando eu começo a ter ativos e inativos no teto do INSS. Vamos ter tempo de trazer. Não, vamos ter que trazer a doutora Thaís mais vezes aqui. Está convidada já novamente, vamos clareando as coisas, porque esse é o objetivo. Nós não estamos aqui nem para adoçar, nem para azedar a vida de ninguém. Nós estamos aqui para esclarecer e muito menos fazer que nem o Chacrinha, que estamos aqui para confundir. Doutora Thaís, muito obrigado pela sua presença aqui. Volte sempre, já está convidada. E se a senhora permitir, a gente vai lhe incomodar mais vezes. Imagina, é uma alegria. Esse tema é muito importante e eu fico muito feliz de poder contribuir informando a população. Tá certo. E a você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência e até um próximo Direto de Brasília.